E se eu te dissesse que o suplemento saudável você toma todas as manhãs pode ser a mesma coisa que danifica seu intestino? Sou extremo, eu sei. Mas fica comigo, estou falando de probióticos, sabe? Eles têm a reputação de serem inofensivos, quase mágico, e muitas pessoas acreditam. Eles são a solução para qualquer desconforto digestivo, mas para um grande número de pessoas, o oposto acontece. Eles causam gás inchaço, piorar o refluxo e pode até desencadear ansiedade. E aqui está a parte chocante. 7 em cada 10 pessoas estão tomando um probiótico, eles não precisam e alguns começam a se sentir piores em apenas alguns dias. Se desde que os tomou você notou mais inchaço, peso ou mudanças no seu humor. Esse vídeo é exatamente o que você precisava ouvir. Você pode conhecer o sentimento, você come algo normal e seu abdômen baloneia. Gás parece digestão retarda. Refluxo piora, a fadiga nunca sai. Ou a ansiedade aparece do nada. Com tudo isso é fácil pensar, eu preciso de probióticos, parece lógico. Mas a verdade é diferente. Probióticos não são para todos. E eles podem realmente piorar os problemas intestinais de muitas pessoas. Hoje eu vou te dizer por que tantos deles falham. Quando eles podem causar danos, o erro que a maioria das pessoas comete ao tomá-los. Como escolher um que realmente funcione. E por que, em muitos casos, a chave não é adicionar bactérias, mas reduzi-las. Fique até o final porque vou compartilhar o probiótico. Estratégia que funciona para a maioria das pessoas. E se você se preocupa com sua saúde intestinal e sua saúde mental, porque eles estão conectados. Certifique-se de se inscrever. A mentira mais comum sobre probióticos. Por anos nos disseram algo que parece lógico. Se seu intestino não é saudável, você precisa de bactérias boas. Mas seu intestino não é um aquário, é um ecossistema complexo, com milhares de espécies interagindo, e isso muda tudo. Aqui está o que quase ninguém diz a você. Muitos probióticos nunca chegam vivos ao seu intestino. Ácido estomacal os destrói. A maioria contém apenas 1 a 3 cepas, enquanto seu microbioma tem centenas. E se já existe um desequilíbrio, adicionar mais bactérias pode piorar o problema. É por isso que tantas pessoas dizem coisas como: fiquei ainda mais inchado, me deu ansiedade. Eu tinha mais gases, meu estômago doía. Não é que seu intestino esteja quebrado, você provavelmente está tomando o probiótico errado. Para sua situação, o erro que causa inchaço, gás e dor. Há algo crucial que quase ninguém explica. O intestino pode ter muito poucas bactérias, mas também pode ter bactérias no lugar errado. Quando isso acontece adicionando mais bactérias, é como aumentar o volume de um alto-falante que já estava distorcido. Esse desequilíbrio é chamado SI, crescimento excessivo de bactérias do intestino delgado. E aqui está o grande problema, muitas pessoas com gás, inchaço, refluxo ou digestão pesada não precisam de probióticos. Eles precisam de menos bactérias. Quando alguém com SIBO toma probióticos, eles geralmente ficam mais inchados, produzir mais gás, sentir peso e até mesmo experimentar mudanças de humor porque bactérias fermentam alimentos em um lugar onde não deveriam. Imagine que seu intestino delgado é uma pequena sala. Funciona bem com algumas pessoas, mas se você empinar 100 dentro, ele colapsa fato-chave. Entre 60% e 70% das pessoas que dizem ter intestinos inflamados realmente têm sebo sem saber. E essas pessoas não devem usar probióticos clássicos. Nem todos os probióticos são iguais. Muitas pessoas pensam que todos os probióticos são iguais, mas existem 3 categorias principais, e eles agem de forma muito diferente. 1. Lactobacilos e bifidobactérias. Os mais comuns. Útil quando você tem diarreia após antibióticos. Constipação leve, estresse prolongado. Dieta pobre, mas eles pioram o SIBO. Gás intenso, refluxo crônico e inflamação grave, abdômen muito inchado. 2. Saccharomyces boulardii. Benefícios de uma levedura probiótica. Não fermenta carboidratos. Não produz gás, não alimenta sebo. Muito útil para infecções por diarreias. Intestino gotejante e imunidade fraca durante antibióticos.
É uma das opções mais seguras quando você não sabe o que está acontecendo. 3 probióticos à base de esporos, como Bacillus coagulans, Subtilis e Clostridium. Eles sobrevivem ao ácido do estômago e chegam vivos ao intestino. Eles ajudam a reduzir a inflamação, melhorar a digestão, regular os movimentos intestinais, aumentar a energias. Mas eles devem ser evitados se você tiver cibo grave. Se isso está finalmente deixando as coisas claras, coisas que ninguém nunca explicou antes, tire um segundo para se inscrever. Aqui falamos sobre saúde real, não marketing. Vamos continuar. Como saber se você precisa de probióticos ou não? Um guia claro. Use-o se tiver diarreia após antibióticos. Constipação leve. Sistema imunológico fraco, estresse crônico. Digestão lenta. Não os use se você tiver inchaço logo após comer. Arrotando constante de gás forte. Refluxo persistente, um apertado. Dor abdominal forte com carboidratos. Náuseas após grandes refeições. Esses sintomas geralmente significam cibose ou disbiose fermentativa. Se você tomar probióticos aqui, você só piora a fermentação. O sinal final F, você se sente pior com probióticos. Você não precisa de mais bactérias, você precisa reduzir o caos interno. O protocolo probiótico que realmente funciona, o que a maioria das pessoas precisa é de uma estratégia clara. Passo 1: redefinir o intestino de 7 a 10 dias. Evite temporariamente os maiores gatilhos, refrigerantes de farinha de açúcar, pão, alimentos fritos, álcool e laticínios industriais. Incluem alimentos calmantes como caldo de osso, gengibre e açafrão, vegetais cozidos e arroz ou batatas se eles combinam com você. Passo 2: escolha o probiótico certo. 1: refluxo gasoso ou inflamação. A base de esporos de Saccharomyces boulardii. Única cepa baixa, dose 2. Digestão lenta sem gás. Lactobacillus mais bifido. Fibra solúvel 3. Sistema imunológico fraco, Saccharomyces boulardii. Vitamina D mais zinco para depois de antibióticos. Saccharomyces boulardii lactobacillus. Mistura de bufito calcário. Passo 3: não os leve para sempre. Ideal 4 semanas de descanso 2. Repita se necessário, então deixe a dieta fazer o trabalho. Passo 4: alimente suas bactérias com prebióticos. Melhores opções: aveia, banana verde. Leguminosas de arroz resfriadas. Chia, Psyllium acácea, fibra. Mas se você tiver cibo, isso pode causar dor. É por isso que conhecer sua situação é crucial. A conexão intestino-cérebro, seu intestino produz muito de sua serotonina, alguns dos seus GABA e outros hormônios que afetam diretamente seu humor. Quando seu microbioma está desequilibrado, você pode experimentar ansiedade, irritabilidade, névoa cerebral, insônia e falta de motivação. É por isso que quando seu intestino melhora, sua mente muda também. E lembre-se de que os probióticos não curam a ansiedade. O que ajuda é reduzir a inflamação e restaurando o equilíbrio em seu ecossistema interno. Probióticos podem ser incríveis ou um desastre total. Tudo depende da sua situação. E você tem inchaço ou refluxo gasoso. Você não precisa de mais bactérias. Você precisa organizá-los. E tem diarreia ou baixa imunidade. É quando eles podem realmente ajudar. Diga-me, você já tomou probióticos? Eles te ajudaram ou pioraram as coisas? Compartilhe sua experiência, pode ajudar milhares. Dê um like nesse vídeo, compartilhe e se inscrever para... Você pode... Continue aprendendo a cuidar do seu corpo. Sem confusão, até o próximo.